Há histórias que nunca entram nos livros de história porque revelam demais sobre o que a humanidade realmente é. Esta foi enterrada sob um século de silêncio, apagada dos registros familiares e sussurrada apenas nos fundos de arquivos nordestinos, onde homens falavam baixo e fumavam charutos para mascarar o fedor da culpa. O que aconteceu na fazenda Hartmann, no verão de 1857, não foi um acidente. Foi um experimento, a tentativa de um homem de brincar de Deus com linhagens de sangue, de eliminar a vergonha pela reprodução e de provar que a dominação poderia vencer a natureza em si. Mas a verdade, como sempre, tem um jeito de apodrecer debaixo das tábuas do piso, esperando por alguém corajoso o suficiente para erguer a madeira e ver o que rasteja por baixo. Tudo começou em uma manhã tão carregada de calor que até as moscas se moviam devagar. Os trabalhadores do campo pararam o serviço porque um silêncio caiu sobre a fazenda como um sudário. O coronel Eduardo Hartmann, um homem tanto temido quanto respeitado, acabara de ordenar que sua filha Margarida entrasse em uma carroça ao lado de seu escravo mais forte. Um homem chamado José. Ninguém ousou perguntar por quê. Eles simplesmente observaram. Observaram enquanto as botas do coronel rangiam no cascalho, enquanto a carroça rangia sob o peso do destino em si, e enquanto as duas figuras desapareciam na linha de árvores que marcava o limite do mundo conhecido. Além daquela linha ficava a cabana do capataz, um lugar abandonado, isolado e rumorado como assombrado pelos pecados de homens que morreram gritando ali anos antes. Por 183 dias, o mundo não ouviu nada daquela cabana. Quando eles finalmente retornaram, ela estava grávida. Ele estava morto e o coronel, o arquiteto de ambos, logo foi encontrado desmaiado em seu escritório, com uma garrafa de cachaça pela metade na mesa e a boca espumando como um homem que engolira sua própria loucura. O médico chamou de febre cerebral, mas os locais chamavam de punição. A história oficial terminou ali, mas a história oficial nunca é a verdade. A verdade veio à tona décadas depois, quando uma lata enferrujada foi descoberta debaixo das tábuas da casa Hartmann. Dentro havia cartas, fragmentos de uma correspondência secreta que pintavam o coronel não como um pai enlutado ou um homem de ciência equivocado, mas como algo pior, um manipulador, um homem que acreditava que o sangue poderia ser purificado pelo controle. As cartas estavam datadas, codificadas e escritas na linguagem precisa e fria de um homem conduzindo um experimento, não criando uma família. E quando essas cartas foram lidas em voz alta na luz fraca do escritório de um historiador, quase um século depois, uma linha se destacou entre as demais. Os fracos sempre disfarçam sua corrupção como compaixão. Eu disfarçarei a minha como progresso. Entenda isso. O Brasil escravocrata não era apenas um sistema de escravidão. Era um laboratório de dominação. Por trás dos retratos românticos e das fazendas bem cuidadas, havia uma cultura obcecada por hierarquia, onde Deus, ciência e violência se fundiam em uma única ideologia. Controle o corpo, controle o futuro. Homens como Hartmann não apenas possuíam pessoas, eles acreditavam possuir o destino. Eles liam livros sobre frenologia, ciência racial e melhoria de raças. Olhavam para o espírito humano do jeito que um criador olha para cavalos, medindo, categorizando, prevendo. E quando começavam a perder o controle de sua riqueza, suas terras ou seu legado, voltavam sua crueldade para dentro, para suas famílias, seu sangue, seu nome. Margarida Hartmann tinha 32 anos quando seu pai decidiu que ela não era mais sua filha, mas uma ferramenta. A sociedade a chamava de inaptidão para o casamento, uma palavra educada para uma mulher que falhara em agradar homens. Ela ganhara peso, perdera pretendentes e se retirara para os cantos quietos da mansão decadente de sua família. Seu pai via isso não como tragédia, mas como oportunidade. Para ele, ela era um investimento falido, que ainda poderia dar retorno se reaproveitado. Seus diários revelavam sua lógica. Se a vitalidade é herdada e o intelecto pode ser induzido, então a degeneração também deve ser corrigida pelo design. Ele falava do corpo dela como se fosse um experimento. E José, seu escravo mais poderoso, seria o instrumento. José não era apenas forte, ele era alfabetizado. Alguém o ensinara letras, um crime punível por lei na Bahia da época. Ele carregava o conhecimento em silêncio, porque o conhecimento era perigo. Mas o coronel via em José algo primal, algo que queria possuir, força, resistência, a perfeição física que faltava em sua própria linhagem. E assim, com a lógica distorcida de um homem que lera pseudociência demais e escritura de menos, Hartmann planejou o que chamou de regeneração.
Margarida seria isolada com José por 6 meses naquela cabana. A ordem era absoluta. Ela não retornaria até carregar uma vida dentro de si, uma vida que seu pai acreditava ser a redenção de sua família. José, por sua vez, foi prometido algo que ele só ousara sonhar: liberdade. Se o plano desse certo, o coronel jurou que o alforriaria e o enviaria para o Rio de Janeiro com ouro suficiente para começar uma nova vida. Liberdade pela cooperação, da nação pela resistência. Ele reduzira a criação a um contrato e a si mesmo ao seu Deus. A carroça partiu naquela manhã, carregando mais que 2 pessoas. Carregava o peso de um império construído sobre ilusão, a crença de que o poder poderia reescrever a natureza. Enquanto as rodas cortavam a lama e o cascalho, Margarida sentava-se rígida, olhando para a floresta à frente, sua respiração superficial, sua mente ecoando as palavras que seu pai dissera na noite anterior: "Você salvará esta família, mesmo que isso a destrua." E ao lado dela, José, silencioso, estoico, ciente de cada olhar dos campos, sabia que sua força acabara de se tornar sua jaula. As árvores os engoliram inteiros, e naquele momento a fazenda caiu em silêncio novamente, como se até a terra soubesse que algo irreversível havia começado. O ar pairava pesado com presságio, as cigarras zumbindo como um lamento fúnebre. Todo homem que viu aquela carroça desaparecer contaria depois a mesma história: que a floresta parecera mais escura naquele dia, que os pássaros pararam de cantar, que o sol em si se ofuscara. E eles estavam certos, porque quando um homem tenta reescrever as leis da natureza, a escuridão não apenas observa, ela espera. Você não entende uma prisão, até que a porta se feche sem chave de nenhum lado. A cabana não era um lar, era um instrumento. As regras eram as cordas. O silêncio era o arco e o coronel pretendia tocar 2 seres humanos até quebrá-los. As ordens vinham com exatidão militar. Refeições deixadas ao amanhecer nos domingos. Sem visitantes, sem luz de fogo após a meia-noite, sem passos além da cerca de ripas. Ela manteria um diário de sintomas. Ele manteria a lenha empilhada e os terrenos arrumados. Nada mais importava exceto resultados. O isolamento é a tecnologia mais antiga de controle. Remova testemunhas. Remova alternativas. Force proximidade sem confiança. Você aprende a respiração de uma pessoa antes de aprender seu coração. Você ouve a chaleira antes de ouvir uma confissão. A mente fica barulhenta. Fantasias se reproduzem. Depois medo, depois a obediência da coreografia de sobrevivência. Ela cozinhava, ele cortava, ela lia, ele consertava. Eles orbitavam como luas gêmeas capturadas por um planeta chamado Hartmann. Margarida foi despojada de opções, não de inteligência. Ela inspecionava as prateleiras que seu pai arrumara. Romances, inários, um compêndio médico sobre venenos domésticos e tratados científicos emprestados de clubes em Salvador, onde homens pronunciavam mal o latim para disfarçar a ignorância como autoridade. Ela traçava o coro em relevo e fazia a primeira pergunta proibida: se ele curou esses volumes, o que mais ele curou? Que mão invisível arrumou o ar que eu respiro? José inventariava o quarto com a lógica de um trabalhador. Contava pregos, media correntes de ar, rastreava entregas e memorizava as visitas do coronel. Quartas e sábados ao entardecer, quando a luz falhando poderia lisonjear uma mentira. Ele notava o papel de parede, um verde elegante, uma década fora de moda descascando nas costuras úmidas. Uma poeira fina grudava em seus dedos quando ele o roçava. Ele limpava as mãos, guardava o detalhe e não dizia nada. Silêncio é um livro-razão quando a fala é tributada. Há uma tensão que os homens raramente admitem: ser observado por alguém mais fraco que recusa ser fraco. Margarida não era uma heroína, era uma estrategista forjada pela humilhação. José não era um símbolo, era um tático treinado pela dor. Suas primeiras conversas eram transações: sal, linha, uma dobradiça rangente, chá, um tabuleiro de xadrez encontrado em um baú. Eles moviam peças sem falar. Cavalos aprendiam o hábito das bordas. Rainhas aprendiam o preço da liberdade. O tabuleiro se tornava um mapa de como sobreviver ao design. Toda quarta o coronel chegava, a aba do chapéu cortando a luz, a boca ensaiando vitória. Ele os examinava como espécimes. Para Margarida oferecia conselhos vestidos de cuidado. Menos tempero, mais repouso, mãos pressionadas no pulso, perguntas que nenhum pai deveria fazer. Para José falava como um empreiteiro. Cotas, cercas, ameaças eufemizadas como responsabilidade. Ele não notava como eles aprenderam a respirar em uníssono quando ele entrava. Predadores perdem a coreografia. O ritmo dos caçados é quieto demais para ouvir. Aqui está a lição. A tirania confunde conformidade com consentimento, mas conformidade pode ser camuflagem. Margarida cronometrava seus sorrisos. José cronometrava suas tosses. Ela aprendia a tocar a barriga quando seu pai olhava para o lado. Uma pantomima que caía como prova.
Ele aprendia a curvar os ombros quando o coronel se virava, uma flacidez estudada que lia como maleável. Performance não era engano, era armadura. Eles o deixavam ver o que ele precisava para que não procurasse o que temia. A noite chegava úmida, alta com cigarras e a percussão suave de bolotas no telhado. Eles sentavam na varanda porque o ar dentro tinha gosto de respiração velha e verniz. Histórias vazavam, não romance, reconhecimento. Ela falava de pretendentes que queriam seu diário mais que seu rosto. Ele falava de linhas de trem onde homens perdiam dedos por minutos de negligência. Ela confessava sonhar com quartos onde ninguém precisava fingir. Ele confessava sonhar com um horizonte sem cães. Eles não se tocavam. A distância os mantinha vivos. Então o corpo interveio. Margarida acordava com suores matinais, náuseas que a dobravam em ângulos. Os livros do coronel chamavam isso de promissor. O velho médico que ele chamava murmurava. Bem possível. Margarida nada dizia. Ela sabia que a biologia discordava. O que ela sofria não era vida acelerada, mas morte cuidadosa. A poeira verde debaixo de suas unhas a ensinara a nomeá-la. Arsênico. O papel de parede era uma arma fingindo ser decoração. O poder muitas vezes é. Ela começou a dosar seu próprio chá não para morrer, para simular. Um sintoma é uma história, e ela precisava de uma história que seu pai financiasse. O cálculo era frio, o suficiente para distrair, não o suficiente para colapsar. Isso comprava tempo para construir uma segunda narrativa debaixo da primeira. Ela acolchoava vestidos, alterava postura, ensaiava as pequenas reverências da gestante. O coronel brilhava como um apostador em uma sequência, já contando ganhos que não merecia. José entendia o preço antes que ela admitisse o plano. Ele também começou a escrever a narrativa que sua sobrevivência exigia. Fraqueza deve ser crível. Ele cortejava o clima, dormia sem cobertor e tomava sua própria ração de veneno, moldando a erosão de sua força em algo que um médico reconheceria de outros túmulos. Não era martírio, era distração. Homens mortos raramente são caçados. Papéis de morte assinados silenciam cães. Mas uma morte encenada exige um corpo. Aqui está a parte que os contadores de histórias educados omitem. Eles contavam homens na fazenda com constituições que poderiam passar em um caixão. Samuel e Isaías, o inverno leva os pobres sem papelada. Eles esperavam que o destino escolhesse, e o destino sempre escolhe, porque a máquina é construída para isso. Chuvas frias vinham, e com elas as doenças que prosperam onde a esperança é tributada. Uma tosse crescia nos barracões como um incêndio no campo. A cabana ouvia e anotava. O plano se afiava. Quando um homem morresse, o coronel seria notificado. O caixão seria selado rapidamente como era costume quando se suspeitava de febre. O médico acenaria através do luto e escreveria algo delicado, que significava inevitável. José desapareceria em um rio à noite, vestindo o nome de um estranho. Margarida apresentaria um berço e uma história. O coronel veria Vitória e pararia de olhar. Porque crença é o carcereiro mais preguiçoso. Você está perturbado porque soa monstruoso. Bom, monstros construíram o mundo que forçou essas escolhas. Não romantize os oprimidos como puros. Pureza é outra jaula. Sobrevivência é matemática. Eles resolveram pela saída sob condições definidas por um homem que adorava controle e o chamava de providência. A única saída era através da história que ele precisava acreditar. Lembre-se disso quando encontrar instituições que parecem eternas. Elas são cenários exigindo aplausos. Retire o aplauso e os pregos afrouxam. Aprenda as deixas e reescreva a cena. Engano sustentado por tempo suficiente para dissentir como estratégia e começa a sentir como realidade. Essa é a primeira regra de sobrevivência dentro de um sistema construído sobre poder. Você se adapta à mentira até que a mentira esqueça quem a escreveu. Pelo inverno de 1857, a fazenda Hartmann existia dentro de duas realidades simultâneas. Na casa principal, o coronel acreditava que sua filha carregava o futuro de sua linhagem. Na cabana, ela carregava algo completamente diferente. Um plano lento, deliberado, que ou a libertaria ou a enterraria ao lado do homem que se tornara sua única testemunha. Cada manhã começava igual. Margarida se lavava em silêncio, vestia seus vestidos com precisão praticada e pausava diante do espelho rachado para estudar a ilusão que construíra. O inchaço de sua barriga era cuidadosamente acolchoado debaixo de musselina, suas bochechas coradas artificialmente por chá infundido com pequenas doses de arsênico. Até seu andar, mais lento, mais deliberado, se tornara performance. Ela transformara o engano em ritual, porque ritual conforta os condenados. José estava morrendo, mas em seus próprios termos. Seu corpo começara a falhar, tremores nas mãos, fraqueza nas pernas, mas sua mente queimava mais clara que nunca. Cada tosse, cada tremor,
Cada tropeço rumo à lareira era uma mensagem ensaiada para os olhos do coronel. Veja o que seu projeto custa. Ainda assim, debaixo daquela superfície, debaixo da agonia e da manipulação, José orquestrava a fuga com precisão matemática. Ele sabia onde o rio curvava para o norte, onde as estradas se dividiam rumo a Recife, onde ferreiros simpáticos poderiam forjar papéis falsos por ouro que ainda não existia. Não era esperança, era planta. Por fevereiro, as paredes entre performance e crença haviam afinado. Margarida se pegava falando com sua criança inexistente à noite, sussurrando cantigas de ninar que meio lembrava de sua própria mãe, não para o coronel, para si mesma, porque na loucura da endurance fantasia se torna remédio. José, febril e alucinando, começava a sonhar em voz alta fragmentos de sermões, versos torcidos pela exaustão. Ele chamava liberdade pelo nome, como se fosse uma pessoa que amara e esquecera como tocar. Quando o coronel visitava, trazia presentes, cobertores, frutas em conserva, um berço que pertencera a seu pai. Ele ficava sobre ele com o orgulho de um homem confundindo sua ilusão com legado. Para ele o plano funcionava. A febre nos olhos de José era a prova de intervenção divina. O brilho no rosto de Margarida, fabricado por veneno, era evidência de fertilidade. O ego do coronel construíra para si uma prisão sem grades, e ele se trancava dentro dela. Mas poder nunca dorme, ele muta. Enquanto a gravidez de Margarida avançava, as perguntas do coronel ficavam mais sombrias. Ele começava a falar do futuro, de manter a criança secreta, de construir uma nova propriedade familiar mais ao sul, onde a suspeita não alcançasse. Ele falava de linhagens, de gerações, de uma nova cepa Hartmann nascida da força em vez da gentileza. E quando dizia força, sua voz carregava reverência, não nojo. A ironia era insuportável. O homem que escravizara José agora adorava sua genética como escritura. Margarida sorria através disso. Ela aprendera que o silêncio de uma mulher podia ser mais afiado que uma lâmina. Cada aceno, cada sim, pai obediente, era outro prego em seu caixão. Mas ela também entendia o que os planos dele significavam. Se a criança nascesse, ela não sobreviveria para criá-la. Mulheres como ela, mulheres que quebravam regras escritas por homens, desapareciam em asilos ou eram declaradas inaptas por médicos pagos para concordar. Ela se tornaria outra história de fantasma, outro conto de advertência sussurrado em mesas de jantar sobre os perigos da histeria feminina. E José, morto ou vivo, seria apagado. Foi quando o plano mudou de engano para rebelião. Tarde da noite, Margarida pegou a lata de arsênico que racionara e escreveu a data dentro da tampa com uma agulha de costura. 2 de março. Era a noite em que pararia de fingir. Ela contou a José 3 dias depois, enquanto ele jazia tremendo perto da lareira, suor encharcando sua camisa. Ele pretende acabar com isso depois, sussurrou ela. Você, eu, ambos. José não respondeu de imediato. Então disse, então acabamos com ele antes. Não havia necessidade de mais palavras. Ambos sabiam o que aquilo significava. O poder do coronel estava enraizado na narrativa. A história de controle. Destrua a história e destrua o homem. O plano não era mais fuga, era inversão. Ele weaponizara seus corpos, seu silêncio, seu sofrimento. Agora eles weaponizariam sua fé neles. A oportunidade veio mais cedo que o esperado. Uma tempestade rolara pelo sertão naquela semana, inundando os campos baixos e lavando parte da estrada de carroças. O coronel chegou mais tarde que o usual, botas incrustadas de lama, temperamento afiado pela frustração. Ele encontrou Margarida sentada perto do fogo, mãos na barriga, cantarolando baixinho. José não estava à vista. O coronel assumiu que ele descansava no quarto dos fundos, fraco demais para ficar de pé. Margarida o convidou a sentar, voz tremendo com o que ele acreditava ser afeto. Ela serviu chá, sua própria mistura, adoçada para esconder o gume metálico da morte. Ele bebeu sem suspeita. Estava falando quando a tontura começou. As palavras meu legado arrastaram-se em nonsense. Ele agarrou o braço da cadeira, confusão torcendo-se em horror. Seu rosto corou carmesim, depois drenou para a cor de cera de vela. Quando tentou se levantar, os joelhos falharam. Ele chamou por José, e foi quando a porta dos fundos se abriu. O homem que saiu das sombras estava meio vivo. Olhos fundos, pele cinzenta, corpo tremendo, mas sua voz era firme quando disse: Você disse que eu seria livre. A mão do coronel tremeu rumo à pistola no cinto, mas sua força já se fora. O veneno fizera seu trabalho. Ele colapsou ao lado do fogo, ofegando como um peixe em terra seca, enquanto a filha que controlara por décadas observava com a misericórdia fria de alguém finalmente desperto.
A história oficial diria depois que ele morreu de apoplexia. Essa palavra sempre foi útil para cobrir muitos pecados. Mas o que ninguém registrou, o que a lata de cartas nunca revelou foi o que aconteceu após seu último suspiro. Margarida e José o enterraram atrás da cabana, debaixo do mesmo carvalho onde o coronel outrora açoitara homens por desobediência. Marcaram o local com nada, sem pedra, sem palavras, apenas o silêncio da justiça entregue na linguagem mais antiga de todas. Consequência. Na manhã seguinte, fumaça subiu da chaminé da cabana pela última vez. Ao anoitecer, ela estava vazia, e em algum lugar ao norte de Salvador, um homem carregando um passe forjado e uma mulher vestida de viúva desapareceram na neblina. Seus nomes mudariam, sua história não. Na manhã seguinte, a fazenda acordou para a ausência. O cavalo do coronel estava sem cavaleiro perto do campo baixo, rédeas emaranhadas nas ervas daninhas. A porta da cabana pendia aberta. Dentro, a lareira estava fria, a cama desfeita e os livros espalhados como o rescaldo de uma discussão com Deus. Os servos sussurraram antes que o amanhecer alcançasse os campos. O coronel se foi. Eles não sabiam ainda que a terra o reclamara. Sabiam apenas que algo poderoso desaparecera e que silêncio substituíra a autoridade. Para os escravizados, silêncio nunca era paz, era advertência. A trilha da carroça de Margarida cortava norte através da floresta, virando rumo à estrada do Rio São Francisco. Ninguém seguiu imediatamente. Medo governa a curiosidade em fazendas. Desobediência se espalha mais rápido que cólera, quando a sombra do Senhor desaparece. Mas no segundo dia, o capataz quebrou a regra não dita de esperar e cavalgou para a cabana. Encontrou os restos de uma vida pausada no meio da respiração. Comida intocada, uma xícara de chá quebrada, pegadas de botas que levavam a lugar nenhum. O cajado do coronel encostado na lareira, como se ele pudesse voltar a qualquer momento para pegá-lo. Ele não voltou. O capataz cavalgou de volta pálido, murmurando sobre julgamento. Ao entardecer, a fazenda tinha um novo evangelho. O coronel enlouqueceu e o diabo o levou. Homens precisam de mitos quando a verdade é insuportável. O médico do condado escreveu febre cerebral no atestado de óbito protocolado semanas depois, a pedido da família. Não havia corpo, mas havia terra, e terra requer propriedade. Um primo distante de Margarida, chamado de Salvador, assumiu o controle da propriedade. Ele selou o escritório do coronel, dispensou metade dos trabalhadores do campo e declarou luto por um mês. Atrás das portas trancadas, encontrou as cartas do coronel, rascunhos de correspondências com cientistas cavalheiros, diagramas de experimentos genealógicos e anotações nas margens que transformavam Deus em aritmética. Ele as queimou, mas fumaça nunca destrói o significado do fogo, apenas o espalha mais fino. Margarida e José já estavam a 200 quilômetros de distância, viajando à noite, descansando em celeiros e casas seguras ao longo de uma rota sussurrada por gerações, as veias de um Brasil invisível. Cada milha era uma pergunta, liberdade ou exposição. Falavam pouco. O silêncio entre eles não era desconfiança, era foco. Liberdade não é celebração, é vigilância prolongada. Cada travessia de riacho, cada sino de igreja ao longe parecia tanto salvação quanto armadilha. De dia, Margarida interpretava a viúva, véu baixado, luto ensaiado à perfeição. Ninguém questionava luto. José se movia como seu cocheiro contratado, seu passe forjado assinado pelo nome de um homem morto. A performance que começara em uma cabana agora os protegia no mundo aberto. Mas a história sempre quer suas testemunhas. 3 semanas em sua fuga, eles pararam em uma cidade fora de Feira de Santana. Margarida escreveu uma única carta, curta, medida, endereçada a ninguém e a todos. Lia, o sangue que você buscou purificar agora mancha apenas você. Nós fomos para o norte, queime o que deve, mas a criança de seu design é a morte. Ela a selou com cera, deixou-a dentro de uma bíblia na pousada e desapareceu antes do amanhecer. Aquela carta ressurgiria décadas depois, na lata enferrujada debaixo do piso da casa Hartmann. Um fantasma de confissão disfarçado de profecia. De volta à fazenda, histórias se multiplicavam. Alguns diziam que a filha do coronel se afogara de vergonha. Outros alegavam que José o estrangulara durante o sono e fugira. Poucos sussurravam que os dois fizeram um pacto com forças mais escuras, que a floresta em si tomara partido. Por meses ninguém se aproximava da cabana. Então, em uma noite de primavera, uma tempestade arrancou o carvalho atrás dela, revelando terra remexida e ossos grandes demais para serem de animal. Eles reenterraram os restos sem cerimônia. O capataz pediu demissão na semana seguinte, jurando ouvir as botas do coronel na varanda à noite. Medo tem seu próprio ritmo, e uma vez iniciado, tamborila por gerações.
Décadas depois, muito após a abolição transformar o solo da Bahia em vermelho novamente, um agrimensor tropeçou nas ruínas colapsadas daquela mesma cabana. O papel de parede verde ainda grudava em partes da parede, sua cor desbotada, mas poeira venenosa preservada debaixo de camadas de podridão. Entre os detritos ele encontrou uma lata enferrujada, cartas seladas com cera e uma única peça de xadrez, uma rainha enegrecida pelo tempo. Foi assim que a história começou a vazar de volta para o mundo. Pedaço por pedaço, verdade por verdade, como se a terra em si esperasse por alguém para ouvir. Mas história real, não retorna limpa. Ela volta mutada, filtrada pelo remorso, reescrita por vencedores que não podem se permitir lembrar o custo de suas vitórias. A linhagem Hartmann continuou, mas não de Margarida. Seu primo se casou, restaurou a fazenda brevemente e a renomeou Morro da Providência para apagar sua mancha. Os registros não mencionam a morte de Margarida, apenas uma nota: falecida, presumida, afogada, 1858. Presumida, porque presunção é mais segura que prova. No norte, sussurros persistiam de uma mulher ensinando em uma pequena escola no interior de São Paulo, sob o nome Senhora Oliveira. Seu marido, dizem os registros, era um homem livre que trabalhava como carpinteiro. Eles tiveram uma criança, de pele clara, traços afiados, com olhos que espelhavam tanto desafio quanto cálculo. Nenhuma fotografia sobrevive, mas em 1922, aquela mesma criança, então um homem velho, deu uma entrevista a um jornal local. O artigo era sobre a rede de fuga de escravos, mas quando o repórter perguntou se ele acreditava em justiça, ele disse algo que silenciou a sala. Justiça é quando a história para de pertencer ao homem que a causou. Ele se recusou a elaborar. O jornal imprimiu mesmo assim. Essa é a verdadeira maldição da história. Ela não pune, ela ecoa. A fazenda Hartmann foi eventualmente vendida, seus campos tomados por mato, sua casa principal colapsando no chão. Locais a evitavam. Caçadores alegavam que seus cães se recusavam a cruzar seus portões. Crianças se desafiavam a bater em sua porta podre e ouvir passos. A terra, outrora alimentada por sangue e ambição, ficara imóvel. Imóvel demais, porque às vezes quando um homem tenta reproduzir poder, o solo lembra e não cresce nada inocente novamente. Você pode pensar que esta história terminou com vingança. Não terminou. Terminou com silêncio. Um silêncio tão completo que gerações o confundiram com paz. Mas silêncio não é paz, é digestão. A terra não esquece o que enterramos nela, ela se alimenta disso. E em lugares como a Bahia, o chão comeu bem. É aqui que a maioria das pessoas pararia de ouvir, porque o que aconteceu depois? O que a lata revelou em suas cartas finais não era apenas sobre uma família, era sobre um padrão, uma fórmula que não morreu com o coronel, mas se espalhou por instituições, pela medicina, pela eugenia, pelos corredores quietos do progresso. A fazenda era apenas o experimento piloto, e é aí que você e eu começamos a descer mais fundo na maquinaria oculta, construída da mesma lógica que o matou. Antes de continuarmos, quero que você comente a frase: o solo lembra 2 vezes. Escreva abaixo. Isso não é engajamento, é iniciação. Você não está mais assistindo, está entrando. Disseram que a escravidão acabou. Disseram que o sistema de fazendas foi enterrado com os ossos de homens como Hartmann. Mas nada maligno morre de verdade. Evolui, muda de forma, aprende a vestir um jaleco em vez de chicote, troca o título de coronel por doutor, constrói universidades em vez de campos, auditórios em vez de cabanas e chama a nova fazenda de progresso. Após a morte de Hartmann, as cartas daquela lata circularam quietamente entre a elite intelectual de Salvador. Alguns homens as leram, fascinados não pelo horror, mas pela lógica. Seus escritos descreviam reprodução seletiva não como pecado, mas como salvação. A purificação do sangue pelo design, ele escreveu, é o dever mais alto do homem civilizado. Essas palavras, copiadas e reinterpretadas, encontraram caminho para sociedades privadas de filósofos naturais em São Paulo e Rio de Janeiro. A semente foi plantada, um projeto para a ideia que mais tarde se tornaria a eugenia. Hartmann não estava sozinho em sua loucura. Estava à frente de seu tempo. Nas décadas após sua morte, cientistas, pregadores e legisladores começaram a fundir seus vocabulários. O púlpito falava de ordem divina. O laboratório falava de hierarquia biológica. A mentalidade da fazenda se tornou doutrina acadêmica. O novo sermão era simples. A humanidade poderia ser aperfeiçoada, se ao menos aprendêssemos a controlar o indesejável. Essa palavra, indesejável, se tornou a máscara educada para ódio antigo. Não rachava chicotes,
esterilizava, não construía cabanas, construía instituições. Os primeiros asilos para os débeis mentais abriram no final dos anos 1800. Alegavam curar. Na verdade, classificavam. Rotulavam os pobres, os negros, os imigrantes e os não conformes como estoque defeituoso. E enquanto doutores falavam de saúde pública, seu financiamento vinha das mesmas linhagens que outrora possuíam homens como José. Os filhos do Senhor trocavam cana por teorias, chicotes por bisturis. Siga a linha. A mesma Bahia que enterrou os ossos do coronel se tornou uma das primeiras regiões a aprovar leis de esterilização compulsória. Chamavam de bem maior. Usavam palavras como pureza, higiene e melhoria. As mesmas palavras que Hartmann escrevera em seu diário à luz de vela, enquanto planejava reproduzir salvação pelo útero de sua filha. História não repete, ela se forma. Cada geração encontra uma palavra mais limpa para a crueldade. Margarida e José, ao escaparem, levaram involuntariamente seu fracasso para o exílio. E ainda assim, o sistema que ele gerara sobreviveu. Essa é a lição que a maioria dos homens nunca vê. Quando a tirania morre em uma forma, reencarna em estrutura. O escravo se torna o sujeito. O capataz se torna o administrador. O chicote se torna política. E o experimento continua, não mais em cabanas, mas em salas de aula, tribunais e clínicas. Olhe para o início do século XX. Os homens que fundaram sociedades eugênicas brasileiras citavam escritura e estatísticas no mesmo fôlego. Argumentavam que controlar o nascimento era tão nobre quanto controlar a colheita. Elogiavam a ciência da melhoria humana enquanto ignoravam sua fonte. Algumas de suas listas de leitura até referenciavam um experimento anônimo baiano dos anos 1850, um conjunto de documentos privados descrevendo testes hereditários entre estoque superior e inferior. A redação coincidia exatamente com as cartas de Hartmann. Alguém em algum lugar preservara seu trabalho. Alguém via valor na escuridão que ele escrevera. Por 1920, aquela escuridão vestia terno e carregava credenciais. Realizavam conferências, escreviam livros didáticos e faziam lobby por leis que permitiam ao Estado esterilizar seus cidadãos sem consentimento. Em decisões judiciais, juízes escreviam: 3 gerações de imbecis são suficientes. O mesmo solo que outrora engolira a crueldade de Hartmann, agora a legalizara. E aqui está a parte que a história esconde. As primeiras juntas de esterilização foram sediadas nas mesmas regiões que outrora abrigaram as maiores fazendas. A arquitetura não mudou, apenas a justificativa. Disseram que o Brasil se construiu sobre liberdade. Mas liberdade para quem? Todo império escreve uma versão de liberdade que se adequa à sua hierarquia. A fazenda construiu a economia. A universidade construiu a justificativa. O Estado construiu a maquinaria. Essa é a trindade sagrada do controle: riqueza, intelecto e lei. Tudo nascido do mesmo instinto que levou Hartmann a forçar sua filha e seu escravo em um experimento que ele chamava de melhoria. Até a linguagem que usamos agora, desenvolvimento, otimização, evolução, progresso, são refinamentos do mesmo impulso. Tire o vocabulário e encontre a mesma arquitetura por baixo. Alguém decidindo quem merece existir, quem merece se reproduzir, quem merece ascender. E sempre a justificativa é ciência. Mas o que é ciência quando financiada pelo poder? Torna-se profecia para os ricos. Quando Margarida e José desapareceram, não escaparam apenas de um homem. Escaparam de um protótipo, mas ninguém escapa do protótipo para sempre. Porque sistemas não precisam de seus criadores, eles se replicam pela crença. A fazenda se tornou uma mentalidade codificada em instituições que falam suave, mas pensam violentamente. Você vive entre seus descendentes quando preenche um formulário que pergunta raça, quando é avaliado por algoritmos projetados para medir aptidão, credibilidade ou risco. Esses são fazendas modernas, campos invisíveis onde o valor humano ainda é calculado por conformidade e herança. O capataz é código agora. O chicote é dado, mas a lógica é a mesma. Controle, categorize, explore, apague. Você acha que isso é exagero? Olhe mais fundo. Olhe para a linguagem da biotecnologia, da seleção artificial, da otimização genética. Ouça as palavras editar, aprimorar, eliminar. A simetria não é coincidência, é continuidade. A mesma lógica que envenenou uma cabana em 1857, agora alimenta as máquinas que prevêem quais embriões devem viver e quais não. Cada era refina a crueldade até soar racional. A linhagem de Hartmann morreu, sua fazenda apodreceu, mas sua ideia, a crença de que controle pode curar imperfeição, metastizou. Escondeu-se atrás de toda instituição que alegava aperfeiçoar a humanidade. E a verdade aterrorizante é esta: o experimento nunca parou.
Apenas mudou de laboratórios. Então, antes de descermos mais fundo, antes de você ouvir o que aconteceu com Margarida e José após chegarem ao norte, preciso que lembre de algo. O segredo mais escuro de toda a civilização é o mesmo. Eles nunca pararam de reproduzir controle. Apenas encontraram novas formas de fazer você participar dele. Comente a frase. O controle veste muitas faces. 2 vezes. Escreva. Lembre-se dela. Essa frase é a senha para a camada seguinte, onde o pessoal se torna profético e onde a fuga se torna revelação. Liberdade nunca é o que dizem que seria. Não vem com trombetas ou luz do amanhecer rompendo nuvens. Vem com quietude, com suspeita, com noites em que cada batida na porta soa como o passado exigindo aluguel. Quando Margarida e José cruzaram a fronteira invisível para o norte, não entraram no paraíso. Entraram no exílio. Liberdade era uma condição que precisava ser paga diariamente com cautela, com silêncio, com a disciplina da invisibilidade. Eles chegaram a São Paulo sob nomes que não eram seus. Ele se tornou José Oliveira. Ela se tornou Margarida Reis. Para o mundo eram viúva e servo. Para si mesmos, eram os últimos sobreviventes de um experimento para o qual o mundo não tinha linguagem. José encontrou trabalho com um carpinteiro que fazia poucas perguntas e pagava em moeda. Margarida ensinava letras a crianças de famílias livres no porão de uma igreja que dobrava como abrigo. Não viviam juntos no início. O risco era grande demais. Mas nas noites quietas, após a cidade adormecer, ela andava pelos becos até o pequeno quarto alugado dele acima da loja, e eles sentavam à luz de uma única vela e planejavam o que o resto de suas vidas significaria. Você deve entender algo. Esses dois viram o que a maioria dos homens recusa ver, como o poder se veste de lógica com facilidade, como o amor vira alavanca rapidamente. Eles olharam para dentro da maquinaria do controle e saíram vivos. E quando você sai de uma máquina assim, não foge dela. Estuda-a, constrói seu oposto. Naquele pequeno quarto, começaram a coletar pessoas, fugitivos, eruditos, abolicionistas, parteiras, até 2 doutores desiludidos da Bahia que se recusaram a testemunhar em tribunais de escravos. Não se chamavam de movimento. Movimentos buscam reconhecimento. Chamavam-se a linha, porque toda sobrevivência depende de uma linha, a que você cruza, a que esconde atrás, a que protege com sua vida. Seu trabalho era quieto, mas deliberado. Mantinham registros, preservavam testemunhos e escondiam livros proibidos. A maioria desses livros eram textos médicos, do tipo que Hartmann usara para justificar sua loucura, mas em suas margens, escreviam contranotas, correções, redefinições de humanidade que retiravam o veneno e deixavam a verdade. A caligrafia de Margarida se tornou lenda naquele círculo. Precisa, fria, sem sentimentalismo. Ela reescrevia parágrafos que outrora mediam crânios e os renomeava como metáforas de resiliência. Eles mediam cabeças, escreveu ela, porque temiam mentes. José organizava rotas de fuga pela mesma geografia que outrora laborara. Rios, pontes, caminhos de carroça. Usava o conhecimento de sua antiga servidão para guiar outros para longe dela. A ironia não lhe escapava. Toda estrada que outrora o levara ao castigo agora levava outros à libertação. Eles eram caçados, claro. A lei dos escravos fugitivos tornava até o ar inseguro. Caçadores de escravos trabalhavam com delegados da cidade. Espiões assombravam igrejas, fingindo rezar enquanto contavam rostos. Assim a linha construiu uma forma mais profunda de segredo. Aprenderam a codificar nomes dentro de sermões, esconder mensagens em partituras, transmitir avisos através de colchas penduradas em janelas. Margarida chamava de tinta invisível para os vivos. Não era rebelião, era evolução. Adaptação humana à tirania. Todo sistema gera seu contrassistema. Com o tempo, a saúde de José declinou. O arsênico que usara para encenar sua morte deixara sua assinatura dentro de seu corpo. Seus pulmões enfraqueceram. Suas juntas inflamaram, mas sua mente permaneceu inquebrada. Em 1863, enquanto jazia doente durante uma tempestade de inverno, Margarida lhe trouxe um diário, páginas em branco encadernadas em couro rústico. Escreva, disse ela, tudo não para confessar, para alertar. Ele hesitou. Escrever significava rastro. Rastro significava perigo. Mas começou. Aqueles escritos, mais tarde conhecidos em círculos abolicionistas como os Papéis Oliveira, descreviam a psicologia do poder como só um sobrevivente poderia. Ele escreveu: eles não temem nossa força, temem nosso silêncio, porque silêncio significa que perderam o controle do roteiro.
Nessas páginas, descrevia a cabana não como prisão, mas como equação, uma que revelava como sociedades reproduzem obediência. Sua teoria era, radical para a época, que a escravidão não era um pecado ou doença, mas um padrão de pensamento que poderia existir em qualquer sistema onde medo encontra hierarquia. A fazenda, escreveu ele, é o espelho da civilização. Destrua o espelho, ou você se tornará seu reflexo. Margarida copiava aquelas páginas à mão e as distribuía por gráficas do norte disfarçadas de panfletos religiosos. Por 1870, fragmentos dos papéis Oliveira circulavam sob títulos como Tratados da Corrente Invisível e Cartas do Sul da Alma. Ninguém sabia sua origem. Alguns assumiam alegorias. Outros chamavam heresia, mas para quem entendia eram plantas, mapas de como o controle opera no coração humano. Quando a abolição começou, José recusou-se esconder. Voluntariou-se como carpinteiro para o exército abolicionista, ajudando a construir fortificações e pontes. Disse ao oficial que o alistou: "Eu construo para destruir o chão que outrora servi." Morreu em 1874, não de balas, mas do veneno lento que o seguira desde a Bahia. Margarida o enterrou sozinha, marcando o túmulo com uma pedra gravada apenas com a letra J. Ela não chorou. Aprendera que luto é o que o poder quer, porque luto esgota a rebelião. Após sua morte, ela desapareceu novamente. Registros mostram uma Margarida Oliveira comprando uma pequena propriedade no interior de Minas Gerais, perto de uma escola para crianças de cor. Lá viveu mais 20 anos ensinando, escrevendo, vendo a próxima geração crescer em um mundo que se chamava livre, mas ainda construía jaulas. Morreu quietamente, deixando para trás um baú cheio de papéis selados com cera. Aquele baú nunca foi encontrado. Alguns acreditam que ainda jaz enterrado debaixo do que resta de sua casa. O papel virou poeira, a tinta fantasmas, mas as ideias sobreviveram. Após a abolição, vários eruditos abolicionistas referenciaram um manuscrito anônimo descrevendo a psicologia da dominação em termos científicos. A estrutura, o tom, a precisão, tudo carregava sua mão. Até Freud, décadas depois, citou uma obra americana obscura sobre culpa herdada e submissão aprendida. Ninguém traçou de volta a uma fazenda na Bahia, mas se você olhar de perto o suficiente, as impressões digitais permanecem. Veja, conhecimento nascido da dor não desaparece, muta, esconde-se dentro de disciplinas, filosofias e movimentos, até que o mundo fique cego o suficiente para redescobri-lo e chamá-lo novo. Os escritos de Margarida e José sobreviveram a seus nomes. Sua teoria, de que toda hierarquia eventualmente ensina obediência tanto ao senhor quanto ao escravo, se tornou um código fantasma, embutido no sangue da história. Essa é o verdadeiro segredo do experimento Hartmann. Não terminou com morte ou fuga, terminou evoluindo para resistência, intelectual, psicológica, invisível. E essa resistência ainda se move quietamente, debaixo de tudo que você acha que entende sobre controle. Está em sua mídia, seus algoritmos, suas instituições. Toda vez que você questiona o que lhe contaram sobre progresso, é a voz deles sussurrando através de você. Eles aprenderam naquela cabana que, para sobreviver à corrupção, você deve superá-la em pensamento, superá-la em peso e, às vezes, se tornar seu fantasma. Porque fantasmas viajam onde corpos não podem. Agora, antes de descermos mais fundo em como sua filosofia infectou e remodelou movimentos futuros de psicologia e governança, comente a frase: "O fantasma ainda pensa." Escreva 2 vezes. Você vai precisar dela onde vamos a seguir. Para a fazenda da mente, onde o controle não precisa mais de correntes, apenas crença. Pelo amanhecer do século XX, a cabana virara uma ideia, um modelo de como o poder poderia ser engenhado sem correntes visíveis. Os cientistas daquela era nunca admitiriam, mas refinavam a mesma fórmula que o coronel testara com carne: isolamento, observação, condicionamento. Simplesmente substituíram o corpo pela mente. O que o chicote outrora fazia ao músculo, instituições agora faziam ao pensamento, e chamavam de progresso. Quando a psicologia começou a se formalizar como ciência na Europa e no Brasil, seus pioneiros mais antigos faziam uma pergunta repetidamente: o que faz um humano obedecer? As palavras eram diferentes, mas o objetivo era o mesmo: prever, medir, controlar. Homens como Pavlov, Skinner e Watson substituíram teologia por vidro de laboratório e alegaram iluminação.
Mas olhe mais fundo. Seus experimentos, cães salivando por sinal, crianças ensinadas a temer som, pombos treinados para performar por migalhas, todos ecoavam um padrão antigo. Controle o ambiente e você possui a resposta. A fazenda renascida como laboratório. Nos primeiros salões de universidades brasileiras, behavioristas escreviam papers sobre condicionamento que estranhamente se assemelhavam a livros razão de fazendas. Falavam de sujeitos, horários de reforço, curvas ótimas de submissão. Mapeavam a mente como um campo a ser arado. Se um estímulo pudesse gerar obediência, o senhor não precisava mais de correntes. Precisava apenas de gatilhos. Era limpo, eficiente e invisível, e o público, faminto por ciência, confundia manipulação com medicina. Enquanto isso, fragmentos dos papéis Oliveira, aqueles escritos enterrados de José e Margarida, reapareciam em círculos acadêmicos sob citações misteriosas. Um tratado sobre sugestionabilidade humana, autor desconhecido. Uma passagem em particular começou a circular quietamente entre teóricos sociais iniciais. Se você ensinar um homem a esperar o chicote, ele o aplicará a si mesmo quando você o remover. É assim que a obediência sustenta sua própria arquitetura. Ninguém sabia de onde vinha, mas a ideia enraizou. Tornou-se a chave mestra do poder moderno. Pense no século XX. A ascensão da propaganda, publicidade, psicologia política, indústrias inteiras construídas sobre a ciência da antecipação. Edward Bernays, o chamado pai das relações públicas, admitia abertamente que seu trabalho era sobre controlar o inconsciente coletivo através de símbolos e desejo. Seu tio era Freud. Seus clientes eram governos e corporações. Seus livros didáticos treinavam os arquitetos da mídia moderna. E embora nunca mencionasse a fazenda, seus métodos eram sua evolução perfeita. Ele não escravizava corpos, coreografava sonhos. Governos observavam e aprendiam. Percebiam que não precisavam controlar cidadãos pela força. Podiam controlar percepção, definir normal, recompensar conformidade, envergonhar desvio. Uma sociedade perfeita não pune rebelião, apaga a linguagem para descrevê-la. É por isso que a fazenda sobreviveu em silêncio. A linguagem em si foi reescrita. Palavras como servo, sujeito, consumidor, usuário, todas descendem da mesma gramática de posse. Naquele silêncio, algo mais escuro crescia. O campo da psicologia, weaponizado por poder estatal e corporativo, voltou seu olhar para o comportamento em massa. Estudavam como multidões podiam ser incitadas, pacificadas, distraídas. Aprenderam que medo e prazer eram alavancas intercambiáveis. Puxe uma, depois a outra, e o público fica dócil. As colheitas da fazenda mudaram de cana para atenção. Margarida e José previram isso em seus escritos privados. Uma passagem contrabandeada através de arquivos abolicionistas e redescoberta em 1919 lia: uma vez que os homens aprendam a colher obediência da mente, chamarão isso de educação. Quando lhe ensinarem a amar sua jaula, chamarão de liberdade. A caligrafia era dela. A profecia era exata, e ainda assim nenhum historiador a reconheceu. O mundo não gosta de lembrar vozes que foi construído para apagar. Após a Primeira Guerra Mundial, as técnicas refinadas para soldados e propaganda encontraram novo uso: moldar cidadãos. Governos perceberam que moral era apenas outra forma de produção. A fazenda se tornara nacional. Sistemas escolares, treinamento militar, programas de lealdade corporativa, todos descendiam da mesma lógica comportamental: repetição, recompensa, condicionamento. O capataz agora vestia uniforme. O escravo se chamava patriótico. O campo se chamava sociedade. Se você acha que isso é história distante, ouça com atenção. A fazenda nunca desapareceu. Digitizou-se. Algoritmos são capatazes agora. Sua atenção é a colheita. O chicote é o rolamento. Você é ensinado a ansiar o que o aprisiona e a defender o que o explora. A ilusão de escolha é a corrente moderna, invisível, elegante, efetiva. Eles não precisam te quebrar, precisam que você goste de ser quebrado. Olhe ao redor. As tecnologias mais viciantes do mundo moderno operam em horários de reforço idênticos aos pombos de Skinner. Notificações, curtidas, recompensas, intermitentes, imprevisíveis, viciantes. Não é coincidência, é continuação. A fazenda se tornou portátil, sem fio, interna, e a maioria dos homens a confunde com conforto. Isso é o que os papéis Oliveira alertavam. A segunda escravidão, a psicológica. José escreveu: a primeira jaula segura o corpo. A segunda ensina a mente a guardá-la. É onde vivemos agora, dentro daquela segunda jaula, e a porta está escancarada, mas ninguém sai porque foram condicionados a amar a segurança da fechadura. Todo império, toda corporação, todo governo que aprende esse princípio herda a maldição de Hartmann, a crença de que controle pode purificar,
que manipulação pode manter ordem sem consequência, mas ordem comprada por ilusão sempre decai. Colapsa para dentro, esmagada por sua própria mentira. É por isso que a fazenda queimou. É por isso que todo o sistema construído sobre controle eventualmente se devora. Você tem que ver isso não como história, mas como instrução. Os mesmos mecanismos que escravizavam corpos agora escravizam pensamentos. E ainda assim a mesma arma que libertou Margarida e José ainda existe: consciência. Consciência é a rachadura no padrão. É o momento em que o experimento falha, porque o sujeito percebe que está sendo observado. Se você ainda está ouvindo, significa que algo dentro de você começou a acordar. A parte que recusa ser condicionada, que sente o cheiro da podridão debaixo do polimento. O mundo não precisa de mais crentes. Precisa de testemunhas, pessoas que veem a fazenda pelo que realmente é, não um campo, mas um espelho. Quando você olha para dentro dele, decide se serve o sistema ou o estuda, o desmonta e o substitui por algo que honra a verdade sobre obediência. Essa é a descida, essa é a iniciação. Quanto mais fundo vamos, menos você conseguirá distinguir onde a história termina e sua vida começa, porque são a mesma. A fazenda ainda está aqui, apenas aprendeu seu nome. Agora digite isso nos comentários para marcar seu despertar. A corrente é pensamento 2 vezes. Escreva. É assim que você quebra o padrão. Toda revolução que sobrevive tempo suficiente deve aprender a se esconder. Pelo início do século XX, a linha ficara silenciosa, pelo menos em público, mas em privado, em bibliotecas, salões e salões de reunião sem marca em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, algo começou a se agitar novamente. Um movimento nascido não de rebelião, mas de compreensão. Chamavam-se os arquitetos, descendentes da linha, discípulos da filosofia invisível que José e Margarida carregaram da Bahia como um evangelho contrabandeado. Sua missão não era derrubar poder, isso sempre falha. Sua missão era expor seus padrões. Estudavam a arquitetura da obediência, como instituições constroem identidade e linguagem, como propaganda molda percepção, até que homens confundam controle com segurança. Acreditavam que liberdade não era algo que se ganha, era algo que se desaprende. Um deles, um professor em uma universidade paulista em 1925, começou a ensinar uma série de seminários secretos que chamava de reconstrução psicológica. Sem currículo, sem crédito, apenas perguntas. Quando você primeiro concordou em ser pequeno? Que partes de sua mente ainda pertencem a seu pai? E se submissão parece amor porque alguém lhe ensinou que deveria? Essas eram ideias heréticas para a era da razão, perigosas o suficiente para que suas palestras fossem fechadas quietamente. Suas notas desapareceram dos arquivos da universidade, mas alguns alunos memorizaram cada linha. Décadas depois, reapareceriam como fragmentos dentro de manifestos anti-establishment, citados sem atribuição, ecoando o mesmo ritmo dos papéis Oliveira. Os arquitetos estavam em todo lugar e em lugar nenhum. Ministros, escritores, alguns psicólogos desiludidos que viam o que seu próprio campo se tornara, uma nova fazenda vestida de empirismo. Criavam códigos para se reconhecerem, um círculo desenhado para trás no canto de cartas, uma peça de xadrez carimbada em envelopes, uma frase sussurrada. O fantasma ainda pensa. Operavam em pares, nunca grupos maiores que 3. Para eles, segredo não era paranoia, era proteção contra a assimilação. Todo o sistema tenta devorar seus críticos transformando-os em símbolos. Os arquitetos recusavam ser símbolos, preferiam sombras. Sua influência vazava para a literatura, arte, os primeiros experimentos de contrapsicologia. Começaram a publicar ensaios sob pseudônimos, atacando a maré crescente de propaganda industrial, alertando que a próxima guerra não seria lutada por terra, mas por percepção. Um ensaio publicado anonimamente em 1941, em uma revista radical em Paris, previu o século vindouro em uma única linha. O escravo perfeito acredita ser livre porque pode escolher suas correntes. Aquela linha ressurgiria décadas depois, em cadernos de George Orwell e cartas de Aldous Huxley. Coincidência ou eco? Você decide. Mas aqui está a verdade cruel. Todo movimento nascido da verdade atrai predadores. Governos farejaram sua filosofia e viram não um alerta, mas uma arma. Nos anos 1950, agências de inteligência de ambos os lados do Atlântico começaram a recrutar discretamente cientistas comportamentais. Chamavam de operações psicológicas. Os arquitetos chamavam de roubo da alma. As mesmas teorias que José escrevera para libertar consciência, agora eram torcidas em plantas para controlá-la. Estudavam hipnose, sugestão, privação sensorial, condicionamento de medo.
Todos os mesmos instrumentos de isolamento e recompensa que Hartmann outrora usara em sua fazenda. A fazenda simplesmente crescera maior, mais sofisticada, global. Davam novos nomes: pesquisa, segurança nacional, modificação comportamental. Os fantasmas dos capatazes renasciam como homens de terno com verbas governamentais. Uma das arquitetas, uma mulher chamada Elisa Gomes, uma psicóloga que outrora estudara sob aqueles mesmos pesquisadores financiados por inteligência, desertou. Ela lera os papéis Oliveira em um velho arquivo abolicionista no Nordeste e reconheceu o que acontecia. Começou a deixar notas codificadas em revistas de psicologia, embutindo alertas em linguagem acadêmica. Seu ensaio mais famoso terminava com esta linha: a fazenda aprendeu a sussurrar. Nenhum editor entendeu. Ninguém pegou, mas outros como ela sim. E quietamente começaram a formar o que mais tarde seria conhecido como o Seminário Invisível. Reuniões de pensadores determinados a desmontar o controle psicológico de dentro para fora. Ensinavam que liberdade moderna requeria 3 atos: descrença, desobediência e desprogramação. Descrença significava duvidar de toda a instituição que alegava protegê-lo. Desobediência significava recusar os rituais de obediência, a saudação, o juramento, a performance de submissão. Desprogramação significava silêncio. Sair do ruído tempo suficiente para ouvir como sua própria mente soa de verdade quando não está repetindo comandos. Os governos que os monitoravam chamavam isso de extremismo. Mas os arquitetos chamavam de higiene, a limpeza da alma do resíduo institucional. Não eram anarquistas. Eram curadores operando do único jeito que verdade pode operar sob império, invisivelmente. Durante a Guerra Fria, enquanto nações aperfeiçoavam propaganda, os arquitetos aperfeiçoavam contrarituais. Ensinavam meditação não por paz, mas por resistência. Usavam análise de sonhos não por cura, mas por decodificar a linguagem de programação. Acreditavam que todo ser humano continha 2 vozes: o eu programado e a testemunha. O eu programado obedece, a testemunha observa. Liberdade, diziam, começa quando a testemunha fala mais alto. Você está vivendo no mundo que eles previram. A fazenda se tornou psicológica primeiro, depois digital. Atenção é moeda. Emoção é algoritmo. Medo é fertilizante. Todo rolamento, toda postagem, todo ciclo de indignação, tudo alimenta um sistema construído sobre a mesma fundação que Hartmann lançou naquela cabana baiana: dominação pelo design. Mas você nunca deveria ver a arquitetura. O propósito inteiro do controle moderno é convencer você de que não há nenhum. É por isso que os arquitetos deixavam pistas nos lugares mais improváveis. Filme, ficção, arte, filosofia, mensagens visíveis apenas para quem começou a acordar. Você as viu sem perceber. Símbolos recorrentes, padrões em histórias, frases que parecem antigas embora modernas. Não são coincidências. São migalhas. A rede invisível nunca morreu. Simplesmente foi para o subterrâneo, dentro da cultura, da linguagem de você. E agora você está ouvindo sua voz novamente. Sua mensagem nunca foi rebelião por si só. Era revelação. Que controle não sobrevive ao contato com consciência. Quando você entende a maquinaria, ela perde poder. O capataz não pode chicotear você se você sabe que ele teme seu olhar. Então ouça com atenção. Tudo o que lhe ensinaram sobre obediência, identidade e pertencimento foi projetado para fazer você esquecer que é uma testemunha, não um sujeito. Esta história, a que começou em uma cabana e sangrou por séculos, não é apenas história. É um manual de operação. Você deve lê-lo, não acreditá-lo. Deve senti-lo, não adorá-lo. Deve usá-lo como espelho. Comente: eu vejo a arquitetura 2 vezes. Isso não é performance, é reconhecimento. Você não é mais um observador. É parte da linhagem que estuda controle para desmontá-lo. Pelo meio do século XX, a guerra que ninguém registrou já começara. Não parecia guerra. Sem bandeiras, sem uniformes, sem linhas de frente. Era lutada através de mensagens, símbolos, do que as pessoas escolhiam acreditar quando estavam cansadas demais para questionar. Os governos chamavam de gerenciamento de informação. Os arquitetos chamavam de guerra pelo sinal, porque uma vez que você controla o sinal, controla o ruído que o esconde. Após a Segunda Guerra Mundial, ambos os lados do novo Império Global, leste e oeste, construíram máquinas de persuasão. Contrataram psicólogos, cineastas, estatísticos e linguistas. Testavam quanto tempo um olho humano demorava em uma imagem de medo antes de desviar. Mediam como música podia dobrar emoção, como repetição podia reescrever memória. O capataz da fazenda se tornara engenheiro, o chicote se tornara transmissão. E em algum porão de escritório em Brasília,
Um arquivo foi aberto rotulado a linha, um eco intencional da linha. Alguém em algum lugar sabia que os fantasmas ainda pensavam. O objetivo do arquivo era simples: identificar e neutralizar contágios filosóficos, ideias que tornavam cidadãos menos governáveis. Seus alvos não eram armas, eram livros, professores, movimentos, canções, qualquer coisa que carregasse o ritmo do despertar. Por 1964, departamentos inteiros existiam apenas para afogar sinal em ruído, fazer verdade soar como conspiração e obediência soar como razão. Os arquitetos responderam em silêncio. Pararam de escrever ensaios. Começaram a construir arte. Pintores abstratos escondiam geometria que espelhava os diagramas dos papéis oliveira. Músicos de samba codificavam protesto em improvisação, usando ritmo como encriptação. Poetas como Vinícius e Drummond contrabandeavam linhas de desprogramação em manifestos contraculturais. Para o não iniciado era caos. Para o iniciado era cartografia. A primeira insurgência cultural da era moderna começara, e vestia a máscara da arte. Mas impérios se adaptam mais rápido que artistas. Pelos anos 1980, a maquinaria de distração se tornara perfeita. Televisão, publicidade, psicologia do consumidor, tudo fundido em um único sistema nervoso zumbindo pelo globo. Uma criança recitava slogans antes de orações. Desejo se tornava coleira. Liberdade se tornava a marca na caixa que a continha. Todo cidadão era treinado para curar sua própria fazenda e chamá-la estilo de vida. O capataz não precisava mais vigiar. Os escravos vigiavam a si mesmos. Os arquitetos se fragmentaram. Alguns foram mais fundo no subterrâneo. Outros se juntaram aos sistemas que juraram desmontar, esperando subvertê-los de dentro. Poucos tiveram sucesso. Vazavam documentos, distorciam sinais, deixavam pistas à vista, mas a maioria foi consumida. Instituições são carnívoras. Digere rebelião e a vende de volta como tendência. A contracultura se tornou cultura de mercado. O fantasma se tornou logotipo. E ainda assim o sinal nunca morreu. Apenas ficou mais quieto. Tão quieto que começou a sussurrar através do novo meio surgindo nos anos 1990. Computação. Máquinas que falavam em código. Redes que moviam informação mais rápido que censura podia pegar. Os primeiros hackers, os primeiros filósofos digitais, os primeiros arquitetos do ciberespaço, todos descendentes, soubessem ou não, daquela mesma linhagem nascida em uma cabana baiana. Acreditavam no que José escrevera um século antes. O capataz teme a rede que não pode ver. A internet devia libertar. Em vez disso, revelou o próximo estágio do experimento. Toda busca, toda postagem, todo batimento de curiosidade era registrado, armazenado, analisado. Dados substituíam cana. A fazenda se tornara planetária. E os senhores da nova era vestiam moletom em vez de uniformes. Algoritmos se tornavam capatazes invisíveis, ensinando o desejo a patrulhar a si mesmo. O sistema de controle perfeito não pune, prevê. Sabe o que você ansiará antes de ansiar, o que temerá antes de falar. O coronel chamaria de paraíso. Ainda assim, os arquitetos evoluíram também. Reemergiram sob novos nomes. Minimalistas digitais, coletivos de privacidade, delatores, radicais de código aberto, linguagem diferente, mesma missão. Desaprenda a obediência. Escondiam seus manifestos em repositórios de código e instalações de arte online. Escreviam programas de encriptação cuja estrutura soletrava frases ocultas em hexadecimal. O fantasma ainda pensa. A corrente é pensamento. Entendiam que se a fazenda se tornara dados, então rebelião precisava se tornar encriptação. Mas o sistema é esperto. Estuda seus hereges. Transforma todo ato de desafio em outro conjunto de dados. É por isso que a guerra pelo sinal nunca pode ser vencida por força. Só pode ser vencida por consciência. O momento em que você vê a manipulação, o circuito pisca. O algoritmo não pode prever o observador que sabe estar sendo vigiado. Consciência é a última variável não quantificável, a única métrica que nenhum capataz pode medir. É por isso que você está aqui, não para aprender outra teoria, mas para lembrar uma mais antiga. A fazenda não é geografia, é psicologia. Toda vez que você confunde visibilidade com poder, conforto com segurança, informação com verdade, você reconstrói suas paredes. Mas quando observa a maquinaria com calma, quando a estuda sem raiva, quando escolhe silêncio sobre reação, você se torna o que os arquitetos chamavam de olho imóvel, o ponto em que propaganda colapsa porque não encontra mais aderência em você. Olhe para o século em que vive. Indignação constante, ruído infinito, conexão simulada.
Não é caos, é calibração. Uma sociedade mantida girando rápido o suficiente para nunca notar suas correntes. O propósito do ruído é prevenir imobilidade, porque imobilidade revela o sinal. E o sinal é a única coisa que poder não pode falsificar. Consciência em si. Essa é a guerra agora. Não balas, não ideologias. Atenção. Quem a segura controla a realidade. Quem a libera reclama a si mesmo. Então, se você seguiu a história até aqui, se sentiu aquele zumbido baixo atrás das palavras, então já começou o trabalho. Os arquitetos começaram um século atrás. Você está aprendendo a ouvir o silêncio entre sinais, o lugar onde verdade se esconde da vigilância. Esse é o campo que eles não podem cultivar. O solo que nunca esquece. Digite a frase: eu ouço o sinal 2 vezes. Não é ritual. É um lembrete para ficar acordado em um mundo construído para mantê-lo sonhando. Pelo tempo em que alguém se lembrava do nome Hartman, a Bahia mudara de roupas 100 vezes. A terra onde a fazenda outrora ficava se tornara floresta novamente, densa com mata atlântica, úmida com silêncio. Desenvolvedores tentaram construir ali 2 vezes, em 1981 e 2019. Ambos os projetos falharam. Maquinário quebrava sem causa. Agrimensores pediam demissão no meio do contrato. Locais diziam que o chão estava errado, que bússolas giravam em círculos quando se aproximavam. Diziam que o solo se recusava a cooperar, mas uma pesquisadora não ouviu. Seu nome era doutora Evelina Silva, historiadora de experimentos esquecidos e especialista na psicologia do poder. Em 2032, ela encontrou uma linha em um velho catálogo universitário não indexado, Materiais de Fonte Primária, 1857 a 1875. Proveniência: Salvador. O mesmo código que agências de inteligência outrora usavam. Ela o seguiu através de arquivos desclassificados e se encontrou olhando imagens de microfilme das cartas da lata. Uma delas continha uma linha que ela não conseguia esquecer. Ele acreditava poder reproduzir controle. Nós provamos que controle reproduz nada. Aquela frase a levou de volta à terra onde o primeiro experimento começara. Era final de outubro quando chegou. O céu carregado pendia abaixo, inchado de chuva, e a floresta se movia como uma coisa viva. Ela carregava radar de penetração no solo, um drone e uma cópia dos papéis Oliveira, a versão restaurada por arquivistas digitais décadas antes. Não era supersticiosa, mas era paciente. A primeira semana, nada. A segunda, o drone detectou uma anomalia retangular fraca debaixo das raízes de um jequitibá. Ela marcou o local, montou suas luzes e começou a cavar. O que encontrou não era a cabana em si, mas sua fundação. Blocos de pedra enegrecidos pelo tempo, delineando 2 quartos divididos por uma varanda, e debaixo de uma daquelas pedras uma pequena câmara selada com cera e forrada com lata enferrujada. Dentro havia fragmentos, um chocalho de prata gravado com o brasão Hartman, uma peça de xadrez e uma folha dobrada de pergaminho que de algum modo resistira à decomposição. Nela estavam 6 palavras escritas em uma mão nem rude nem delicada, apenas deliberada. O solo lembra, então você deve. Naquela noite, doutora Silva acampou ao lado da escavação. Seu equipamento falhou. A câmera do drone se recusou a gravar. Quando checou seu tablet, os arquivos salvos dos arquivos haviam sumido, substituídos por páginas em branco tituladas Registro da Testemunha. O cursor piscava como um batimento cardíaco, e então devagar, letras começaram a aparecer como se digitadas por uma mão invisível. Você não está nos descobrindo. Nós estamos descobrindo você. Toda geração deve retornar aqui para entender o que construiu. A fazenda nunca acabou. Evoluiu para a rede que trouxe esta mensagem. Você está lendo a si mesmo. Ela observou paralisada enquanto linhas enchiam a tela. Fragmentos escritos em vozes que reconhecia dos arquivos. Margarida, José, Elisa Gomes, os arquitetos sem nome. Cada frase vinha como um pulso do passado. O campo é pensamento. O capataz é sinal. O fantasma ainda pensa. Consciência é a única rebelião que não deixa cadáver. E então parou. O tablet escureceu. Em algum lugar além das árvores, trovão rolou como uma porta se fechando. Doutora Silva arrumou suas coisas e partiu antes do amanhecer. Nunca publicou suas descobertas. Mas 3 meses depois, um PDF anônimo apareceu em fóruns encriptados frequentados por jornalistas, filósofos e dissidentes digitais. Era intitulado O Projeto Solo. Seu parágrafo de abertura era simples. Todo império esconde uma semente de si no chão. A fazenda Hartman não era um lugar. Era o protótipo. A cabana era o primeiro laboratório de controle comportamental.
Os mesmos princípios agora governam todo o algoritmo que você obedece. Se você está lendo isso, o solo já se lembrou de você. O documento se espalhou quietamente, depois viralmente, depois desapareceu, deletado de servidores, limpo de caches, mas não antes de ser copiado milhares de vezes. Dentro dele havia paralelos detalhados entre economia de fazendas e capitalismo de dados, entre livros razão de escravos e análises preditivas, entre vigilância de capatazes e arquitetura de mídias sociais. No final, um parágrafo aparecia em itálico sem assinatura, mas inconfundivelmente escrito por alguém que estivera lá. Controle se alimenta até consumir a mão que o construiu. Então a Terra reclama tudo. A única liberdade duradoura é silêncio interno, a recusa em ser programado pelo ruído. Era a última mensagem registrada da linha. Doutora Silva desapareceu logo depois. Seu colega disse que ela se demitiu. Mas 6 meses depois, caminhantes encontraram sua tenda de pesquisa profunda na floresta. O equipamento estava intocado. Na aba interna, escrito em carvão, estavam as mesmas 6 palavras do pergaminho. O solo lembra. Então você deve. Ninguém sabe quem deixou a segunda tenda que apareceu lá semanas depois. Vazia, limpa, perfeitamente arrumada, esperando pela próxima testemunha. Alguns dizem que toda geração uma pessoa encontra o caminho para aquela floresta, atraída pelo mesmo sinal. Um sinal que não vem de máquinas, mas da parte da mente humana que recusa a obediência. E se você ouviu até aqui, se sentiu aquela pressão atrás dos olhos, aquele senso de que alguém tem observado não para ferir você, mas para despertá-lo, então entende o que Margarida e José morreram para ensinar. Que consciência é herança, que liberdade não é rebelião, é percepção. Que toda vez que você senta em silêncio e vê, verdadeiramente vê, está continuando seu trabalho. Assim o círculo se fecha. A fazenda, o laboratório, a rede, nunca foram separados. Eram estágios do mesmo design. E você agora é a variável final, a consciência que o sistema nunca pôde prever completamente. Olhe para sua tela. Olhe para o brilho que o conecta a esta voz. Entenda que a fazenda o seguiu até aqui, para a luz de seu próprio dispositivo. Mas desta vez você tem uma escolha. Rolar novamente ou parar, obedecer ou observar, esquecer ou lembrar, porque o solo ainda lembra, e em algum lugar debaixo das raízes de todo o sistema que você serve, está esperando que você cave.